Musas, no imaginário popular, são mulheres cuja beleza inspira a criatividade de gênios, homens. Mas originalmente, musas são 9 deusas gregas detentoras das diversas habilidades artísticas. Por exemplo, Euterpe é a musa da música. São as musas quem detém o poder criador. É a mulher quem gera a vida em seu ventre e gera a arte com a sua alma. Eu peço licença a todas as musas que nos inspiraram, a todas as ancestrais que nos geraram em seus ventres e com suas almas para iniciar esse programa. E hoje eu tenho a grande alegria de trazer mais uma entrevistada que eu admiro muito, uma musa para mim e com certeza para muitas mulheres, que é uma compositora aqui de João Pessoa, cantora, percussionista, beatmaker, DJ, realizadora audiovisual e principalmente nordestina futurista, Luana Flores. Obrigada por aceitar o convite e abrir as portas do teu mundo de criação, a tua casa. E aí, Nina, muito obrigada aqui por esse bate-papo. Vamos trocar essa ideia aqui, né? Vamos. Então, eu sempre começo com essa pergunta, que é simples, mas às vezes difícil de responder, que é o que te inspira, o que te move para criar alguma coisa. Eita! Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Eu acho que vivência, né? Viciado em viver. Em ver coisas, conhecer gente, brincar, dançar, ouvir música, sabe? Eu costumo pensar que minhas inspirações para música, ela não precisa ser necessariamente da música, sabe? Então, eu tenho muito as mulheres como inspiração, mesmo a mulher da minha família, as mestras de cultura popular aqui da Paraíba, entre outras mulheres marisqueiras, poetisas, enfim, que inspiram e movimentam muita conexão, a própria natureza também é super inspiradora, sabe? Eu vou nesse movimento, assim, desse fluxo. Sim. E qual a primeira memória que tu tem de criar alguma coisa ainda na infância? Criar sonoramente? Criar, tá. Eu gosto de pensar que criar criança, né? Criaturas. Eu gosto muito de pensar que a brincadeira é o ponto de partida, assim, sabe? Para muita coisa. Tanto sonoramente, quanto figurino, visual, corpo, performance. E aí eu lembro que uma coisa que eu tinha na infância era a performance. Ainda tenho, né? Sim. Também. Mas assim, na perspectiva que a música ela sempre esteve me rodeando ali e tal, de alguma forma. Sempre fui dos batuques, sempre fui aquela criança que estava ali batendo com aquela, sabe, oportunidade de mesa, escrivaninha, cadeira, panela, entendeu? No sentido assim, não veio de uma família de músicos, artistas, assim, da música, mas toda vez que eu via algum instrumento, seja um violão, um teclado, eu gostava de me imaginar tocando, então eu dava aquela performada. Eu lembro muito bem, assim, uma memória que eu estou resgatando recente, de infância, eu devia ter uns 8 anos, assim, e alguém esqueceu um violão lá em casa, tá ligado? E aí eu lembro de pegar esse violão e, tipo, sabe tocar nenhuma nota, mas ficava lá na performance, olhando no espelho, eu começar, Mama África, a minha mãe, porque também tinha essa coisa assim, da referência, né, tipo Chico César, da Paraíba, de Catalã do Rocha, a minha família também é de Catalã do Rocha. Sim. Então, assim, então a minha memória afetiva, assim, da criação mesmo, era de me imaginar, né, tipo, já movimentando essa energia de criação mesmo, de composição, mas ali, tipo, fingindo que estava tocando e tocando também, de alguma forma. Estava tocando violão, não do jeito que, sei lá, a Norma disse como toca um violão, mas fazendo alguma batida. E sim, isso para mim também é música, né? Também é uma criação, né? E tu lembra de uma primeira composição, primeira música, uma coisa que eu disse, inventei isso? Lembro sim. Então, meu primeiro instrumento, assim, o primeiro instrumento que eu sentei foi um piano. Porque, na verdade, eu queria bateria. Sim. Mas, enfim, sou de uma geração também ali que, tipo, menina não toca bateria, aquela coisa toda, né? Aí, meu pai me botou na aula de piano aqui no Espaço Cultural. Eu tinha uns 9 anos. E aí eu sabia, enfim, fazer uns acordes ali e tal. E eu lembro que eu tava meio chonadinha, uma coleguinha minha da escola.
Aí eu fiz uma poesia pra ela e aproveitei, tipo, acho que tinha, sei lá, teclado. Meu avô tocava teclado, coisa assim. Porque ele tinha um teclado pra aprender, enfim. Aí eu fui lá nos acordes que eu sabia tocar e aí eu desenrolei essa canção, sabe? Tanto é que quando eu vou sentar no piano, eu lembro logo dela. Ah, assim. Bem bestinha, assim, mas foi de coração. Sim, legal. E como que era teu entorno? Tu é de João Pessoa, mas diz que a tua família é de Catolé no Rocha e sempre de alguma forma né, assim, o sertão também fazia parte da tua infância. Como era o teu entorno cultural mesmo aqui em João Pessoa na tua infância? Total. Então, eu costumo dizer que eu até falo na minha primeira música, né? Criada na cidade com a cultura do sertão. É tipo assim, criada no núcleo sertanejo da novela. Porque realmente era tipo um gueto, assim, sabe? E aí, tipo, esse fluxo de gente, sempre muita gente chegando na casa da minha avó pra passar não sei quanto tempo e tal. E aí a galera que eu conhecia artisticamente, assim, na minha família era mais manual, assim, artesanato, costura, sabe? Crochê. E aí, deixa eu voltar aqui, a pergunta foi... O teu entorno cultural, mas também musical. Sim, e aí eu cresci no bairro da Torre, nas Antilhas, historicamente se chama Torrelândia, né? E aí o bairro da Torre também tinha e ainda tem, né, uma efervescência cultural com relação ao samba. Sim. Sempre no carnaval tem o desfile, então tinha as tribos indígenas, né, que se apresentavam também. Então, apesar de não estar inserida, não ter estado inserida dentro desses movimentos, né, visualmente, estava ali no meu imaginário, nas minhas referências, assim, enquanto não só a música, mas pensando música e visual também, né? Sim. Da cultura popular tá aí, né? Visual, performance, música, não é uma coisa só. Então, tinha essas referências aí circulando o meu entorno. Sim, e as alaústas também. Nossa, total. A nossa quer dinheiro, quem não dá pirangueiro. Também era vou dizer assim, uma mágoa dentro do meu coração de criança, porque eu sempre queria estar fazendo coisa que era de menino, entendeu? E aí era tipo, isso me barrou muito, assim, a minha expansão na infância, sabe? Tipo assim, a Laúça, eu queria muito ser da banda da Laúça, tá ligado? Tipo, eu não queria ser a Laúça na época, eu tinha medo da Laúça, na verdade. Mas eu queria estar nos batuques, sempre, tipo, era um menino que tava e tal, e não tinha muito esse espaço, né? Então, eu costumo pensar que, tipo, agora que eu posso, né, a minha criança se manifesta e, enfim, arrumou até uma Laúça pra brincar. Sim. Eu queria te perguntar quando que tu pôde, então, já que como criança não podia porque era menina, em algum momento tu pôde voar atrás de ter essa relação mais direta. Eu vou dizer o Coco de Ouro porque eu sei que tem o Coco das Minas, né? Mas não sei se já antes, assim, se tu já começou aí, se foi um tempo da universidade que tu começou. Olha, tá completando 10 anos do Coco das Manas, inclusive. Acho que a minha relação, a minha aproximação mesmo com a cultura popular foi nesse movimento, assim, sabe? Porque também, enfim, foi dentro da universidade, movimento de mulheres também. Eu sempre participei de muito movimento de mulheres, assim, com relação à cultura, com relação à visibilidade, enfim, movimentos sociais. E aí o Coco das Manas foi se estreitando mais, assim, com a questão da cultura popular, com as mestras. A gente foi retomando e fortalecendo esses contatos, assim, das mulheres, assim, mais jovens, com as ancestrais ali, né? E tivemos até os convites das mestras para tocar nos quilombos, nos terreiros. Então, estreitar esses laços, sabe? Então, foi a partir daí mesmo que começou a eclodir, assim, isso dentro da minha pesquisa e do meu trabalho. Sim. E antes tu já atuava como percussionista. Tu fez esse curso de piano, mas em algum momento tu te liberou. Não, foi tipo assim, um semestre, entendeu? Uma coisa assim. Que eu fiquei já cansada, porque era só teoria e não chegava nunca no piano. E eu com 9 anos só queria tocar, entendeu? Então, aí eu saí, aí tipo fiz um mês de aula de violão, que já era mais unissex, até que eu fiz minha maioridade, né? Unissex é ótimo. É da cabeça da galera da época, né? Tipo, anos 90, né? Mas eu costumo dizer que, tipo, o meu fazer artístico mesmo, assim, de me reconhecer artista e tal, foi na igreja. E eu acho que é uma realidade de muitas pessoas, assim. Com 10 anos eu entrei na igreja evangélica, enfim,
Meu pai é evangélico, pastor e tal. E aí, nessa igreja, tinha muitas manifestações culturais. Olha que doideira. Tinha Ministério de Louvor, Ministério de Teatro, Ministério de várias coisas. Então, foi aí que eu pude sentar na bateria, entendeu? Porque precisava da banda só de mulheres, do louvor. Então, alguém toca bateria? Eu nunca tinha sentado numa bateria, tá ligado? Sim. Mas, tipo, era a minha oportunidade. Eu já tinha tocado bateria no ar, né? Então, faltava só sentar numa bateria. E lá tinha uma. E lá tinha uma e eu tinha permissão, entendeu? E aí eu também participei do Ministério de Teatro. Então, tipo assim, ali lá era figurinos, performance, entendeu? Fazia uns espetáculos. Tinha uns espetáculos que só eu me apresentava também, a gente pensava em roteiro. Então, tudo isso corroborou também, sabe? Para esse fazer artístico, assim, em contato, né? E aí pronto, aí foi a partir desse momento que eu comecei a ter acesso às coisas que eu gostaria de aprender, né? E aí depois que eu saí da igreja, enfim, já também nesse movimento de LGBT, de me reconhecer nesse lugar, de sexualidade, enfim, fui tomar outro rumo. Aí foi quando eu conheci umas bandas que estavam querendo se juntar para fazer uma banda de rock só de mulheres. E eu embarquei na bateria, enfim, foi a Banda Bárbara que passei 7 anos. Antes de tudo que vocês conhecem. Sim, é. Tava até rememorando esses dias, esse momento, assim, né? Porque somos múltiplas, né? Vários universos. Sim, cada uma tomou um caminho artístico. Ah, cada um, sim. Exatamente. E eu também, né? Sim, sim. Mas então teve primeiro essa entrada na religião evangélica, depois te desligou por diversas questões, né? Mas aí tu manteve ou tem hoje alguma relação com a espiritualidade de alguma forma? Ah, com toda certeza, né? Sempre estou ali firmando o meu rezo, minhas orações, tenho a minha fé. Costumo também frequentar alguns terreiros, enfim, algumas festas, alguns trabalhos. E sou do catimbó, sou da macumba também, trago isso também muito forte no meu trabalho, né? A espiritualidade é um lugar que me atravessa completamente, assim. Para mim, meu trabalho, minha brincadeira, minha música, tudo é tipo, eu me sinto uma missionária, entendeu? Eu pego isso como uma missão espiritual mesmo, sabe? E, tipo, eu acho que é o que me dá força, inclusive, para subir no palco e lançar. Sempre estou pedindo, assim, olha, que esse trabalho seja um trabalho especial, que saia da minha boca palavras boas, sabe? Eu fico sempre emanando essa força, porque eu sei que, tipo assim, poxa, o microfone é muito poder, né? A voz e tal. Então, tipo assim, a gente tá emanando, nem que seja, assim, alegria, nem que seja brincadeira, né? Isso aí já é alimento da alma e é espírito também, né? Sim. Então, eu trabalho muito desse universo mesmo, assim, né? Trazendo a fé como uma força essencial para poder movimentar muita coisa. E que também traz muita inspiração, né? Por isso que eu sempre pergunto da espiritualidade. Quando a gente tem essa conexão mais clara, aí a gente se comunica melhor com isso. Acho que muita coisa da arte vem dali também. Ah, total. E tipo assim, a família de mãe, por exemplo, é todo mundo católico. Mas eu costumo dizer que é as beatas macumbeiras. Entendeu? Que é tipo uma galera que tem muita fé, que vê, que escuta, que sente, entende? Então, tipo, isso tudo tá vibrando, sabe? E eu acredito muito nessa força, assim. Vou nessa intensidade também para movimentar a coisa. Então, muita coisa acontece porque eu costumo dizer, o povo diz, tu se apresenta sozinha? Eu digo, sozinha não, arruma de gente aqui comigo. Aí eu começo a apresentar a minha banda, né? Aqui, essa é a Lumeia, outras bonecas, e todos os povos que estão aí comigo, que eu nem tô vendo, né? É por aí. E deixa eu ver, para finalizar essa parte mais do teu contexto assim, de infância e formação, tu estudou na faculdade, né? Tu fez letras? Foi. Foi. Acabou. Não tem mais o que responder. Mas isso certamente tem alguma influência, ou tu escolheu isso, já tinha essa ideia de escrever letra de música, ou não tinha nada a ver? Tô até no meu processo de cura com a academia, viu? Sei. Porque antigamente era tipo assim... na verdade, a academia, ela chega na minha vida porque eu faço parte de uma geração que a coisa mais importante para a família era ter uma graduação. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, o importante para a minha família era entrar na universidade. Então, letras foi a primeira coisa que ia aparecer, sabe? Aí, enfim, na hora que eu fiz mestrado em linguística aplicada, eu estudei gênero, estudos críticos da linguagem, lá em Fortaleza, na UES, enfim.
Aí eu rompi com a universidade, porque eu digo, meu Deus, não é isso mesmo, é outra coisa. Mas agora eu tô entendendo que, não, peraí, tudo na minha caminhada é importante. Inclusive esse movimento da academia, sabe? Sim. De furar a bolha, de poder pensar que hoje eu também sigo na academia, mas hoje eu sou a pesquisada. Entendeu? Tipo assim, tem dissertações sobre o meu trabalho, olha que doideira. Tá ligado? Então, de certa forma eu sigo e quem sabe eu até volto, mas de outro jeito, entendeu? Porque também é um lugar de se ocupar. E eu também entendo que esse lugar de escrita, de pensamento, de discussão e tal, é um movimento também importante para o trabalho, né? Porque a gente trabalha com discurso, Sim. a linguística falando agora, com discurso, com gênero, com sexualidade. Mas está aí inserido também no processo de escrita, né? De pensamentos críticos, tá? Mas não influenciou tanto diretamente por ser letras. Não. Até porque foi letra em espanhol. Faculdade, mas geralmente eles querem que seja uma faculdade séria, né? Direito. Não, total. Mas eu fiz letras em espanhol, era professora de espanhol. Ah, tá. Entendeu? Porque quando era pirraia, eu era mó fã das novelas mexicanas e tal. Mas agora, por exemplo, tô gravando música cantando em espanhol. Então, tipo, é isso, né? Mas tu ainda não tem tuas próprias letras em espanhol? Lançada. Lançada não, mas assim, já... sim, quando eu fazia aula na universidade de espanhol, eu chegava, professora, ó, eu tenho essa música aqui, ó. Você me ajuda a traduzir? Já estava ali de alguma forma, né? Sim. Tentando unir os universos e tal. Mas então tu já tinha começado a compor, já tinha as tuas Sim, porque na Banda Bárbara, de rock, eu era compositora também. Tá. Entendeu? Sendo que nessa época eu não tinha assumido esse lugar da voz. Sim. Porque eu sempre fui, tipo, a baterista, a percussionista, a DJ, entendeu? Aí no momento que eu vou pra frente com o microfone, aí é outro universo que eu acesso. Sim. Sabe, isso é mais recente, né? Uns 10 anos pra cá. Que eu vi tu falar sobre aquele programa, né, da Red Bull. Que foi sim. Que foi o Eliseu. Essa chave. Mas então, mas tu escrevia letra, só não cantava. Escrevia, só não cantava. Exatamente. Inclusive, ano passado, a Lumeia, por exemplo, que é uma música que eu tenho com participação de Juliana Linhares, né? Uma música que estava na gaveta. Eu nem tinha ainda começado a cantar no rolê, tava ali guardadinha, entendeu? Aquela coisa que você, nem é tão boa assim, sabe? Aí você mostra pra alguém intimidamente e a pessoa, tipo, chora. Aí você fica assim, meu Deus, talvez não seja tão ruim assim, sabe? Mas sim, essa coisa da vergonha, da composição, tipo, não tá tão bom assim a exigência, né? Sim. Mas depois, minha filha, que a brincadeira entrou no rolê da minha vida, agora, mesmo que eu estiver falando só 3 palavras, dependendo da vibe que você cria, não importa, é uma composição massa também, entendeu? Quer brincar, né? Entrega e confia, entendeu? É tipo isso. Sim. Mas aí até tu já citou aqui um exemplo de processo de composição, que agora eu vou falar mais dessa parte de processos criativos. E aí queria saber como que nasce uma música. Depende da música, né? Sim. Às vezes é uma história que eu quero contar, né? E aí eu pego a história e transformo em música. Muitas vezes o que vem assim na minha cabeça é tipo uma melodia, aí eu gravo no celular, aí eu começo a anotar umas coisas, sabe? Muitas vezes a melodia vem antes da letra, sabe? Ou se eu vou começar pelo produção musical, já é outro tipo de composição, né? Eu já penso no ritmo. Sim. Sabe? Mas normalmente é dessa forma. A não ser que, tipo, alguém chega e fala um mote, né? Vamos criar não sei o quê. O mote é esse. Sim. Aí vem melodia com letra. Já vem. Mas aí nessa coisa de brincar, tipo, enfim, chegou pra mim, na minha mente, aí na conexão céu e terra, uma brincadeira de tentar rimar, sabe? Para pessoas que dizem que não rimam. A minha teoria é que para fazer uma rima boa, a gente precisa fazer uma rima ruim primeiro. Aí eu fico, tipo, no jogo
de, tipo, ficar fazendo rima ruim o dia todo, entendeu? Eu me comunico assim. Aí eu fico, eu me comunico assim, passo o dia inteiro fazendo uma rima ruim. Passo o dia inteiro, passo o tempo... Aí vai vir palavra, fluxo, aí tipo assim... Brum, agora é com você. Aí às vezes a pessoa tá meio nervosa e tal. Gente, tem que ser ruim, entendeu? Se for boa, não vale. Então, assim, quebrando esse fluxo para entender que, tipo, a composição, ela também pode vir de uma forma leve e tal. Não é essa coisa do dom. Muita gente diz, você tem um dom. Não, não é dom, entendeu? É prática, é abertura, é conexão, é percepção, sabe? Eu percebo que quanto mais eu me sinto integrada com o espaço, mais eu me sinto... Eu escuto o que aquele ambiente, aquela situação está querendo me dizer. Então, Sim. Tem muita composição que eu sinto que é tipo... Eu tô... Tipo assim, meu radinho e minha antena tá conectado, entendeu? Eu já tô indo para outra pergunta, né? Não... Não, eu me identifico muito. Não, já tem várias perguntas que já estão respondidas. Mas é que eu me identifico muito com isso. E aí, esses dias até eu senti essa coisinha mesmo. Por isso que eu... Assim, pô, não é assim, velho. Chegou assim, ó, minha antena tá ligada, entendeu? E aí, chegou nessa aqui, conectou. Aí eu começo... Tanto é que tem muita música minha que eu tô dizendo lá coisas massa e que eu só entendo mais na frente, entendeu? Ou, tipo assim, eu achava que era uma coisa, mais na frente eu entendi outra, assim... Sim. Eu fico nesse jogo na minha mente, que a minha mente é uma loucura, assim. Muitas informações. Aí eu fico naquela energia ali do Nego Bispo, né? Começo, meio, começo, sabe? Essa coisa da atemporalidade, assim. Né? Tipo, eu escrevi em 2019, mas, cara, tipo, um negócio que tá acontecendo agora em 2026, pô. Tá ligado? E que vai acontecer mais na frente com outras pessoas, e as pessoas se conectam com isso, com todos. Então, tipo assim... É aquela coisa assim, que o universo, o mundo tá precisando escutar isso, vai entendendo? E eu tô ali colaborando nessa recepção, receptora de uma mensagem que tá precisando ser dita, não sei. Nem todas são assim, mas a maioria vem sendo assim, sabe? Sim. Mas então tem essa parte que é mais uma coisa realmente de inspiração, mas que tem que estar nesse fluxo, né? Tem que estar praticando. Quanto mais a gente está fazendo aquilo, mais o canal se abre, não é? Isso. Eu vou muito nessa energia, assim. Não é só que vem lá uma ideia e veio a música, mas não, tá ali. E até tem ideia, pô, que vem e vai, entendeu? E eu fico, meu Deus, aquela ideia. Desapega. Aí tem ideia que eu esqueço e, tipo, meses depois, eu entro pra tomar um banho de rio e volta. Aí, caramba, sabe? Sim. E é isso, às vezes, porque eu sinto que nem toda composição, ela necessariamente precisa ser gravada. Sim, isso. Né? Às vezes, ela existe para entoar um canto, uma força, um momento, né? Tipo, fortalecer, enfim, saudar, né? Eu fico nessa, assim, sabe? Também aprendendo, né? E aí, quando tem, assim, algumas ideias, tu grava, anota ou... Eu gravo. Às vezes, quando tu acha bom, não. Assim. Eu tenho um grupinho comigo mesma. No WhatsApp. Com ideia contigo mesmo. Exato. Aí eu fico mandando uns áudios. Quando o negócio é muito bom, aí boto lá um nomezinho. Mas, tipo assim, agora, por exemplo, troquei de celular. Perdi tudo. E tá tudo bem. Tudo bem, Porque a ideia vai e volta, entendeu? É muita coisa, a gente tem que abrir espaço pro novo também, entendeu? Eu vou nessa frequência, mas tem ideia que vem e que fica se debatendo. Mulher, se não produzir, eu vou ficar louca. Você vai dizer, bora, essa aí vai, entendeu? Mas tem umas que vêm só pra... Tem gente que eu compartilho, tem gente que lembra, eu não lembro mais, entendeu? Então fica nesse fluxo, eu deixo fluir mesmo. Sim. E então não tem, assim, um certo... Uma dinâmica que se repete, assim, que tu costuma usar, ou se vem uma ideia e tu, eu quero usar isso, veio a ideia, mas agora eu vou botar no papel, quero desenvolver ela. Tem algo que tu faça, geralmente ou não, cada ideia vai para um caminho diferente. Cada ideia é uma narrativa diferente, mas eu vou lhe dizer, quando flui, é quando eu tô debaixo de pé de alguma árvore de fruta. Então, tipo assim, eu tô debaixo de um cajueiro, debaixo de uma mangueira, debaixo de uma figueira, acontece muita coisa. Eu já produzi muita música, porque eu também é isso, como eu falei pra vocês, sou bem itinerante, morei no meio do mato muito tempo, agora que eu tô voltando de volta pra João Pessoa, cidade grande, né?
Mas assim, eu sempre tô ali, boto uma mesinha debaixo de uma árvore e fico lá. Tá ligado? E aí, enfim, então, acho que é isso, eu acredito. Eu acredito nessa força aí que também colabora pra fluir, né? Sim. E aí vem uma ideia, tu tá lá com um mote na cabeça, aí começa a Aham. escrever ali, e aí depois que vai botar beat. Nesse caso, né? Também às vezes é o É. próprio beat. Não, às vezes alguém me manda um beat, entendeu? Olha, eu tenho esse beat aqui, o que é que tu acha? Aí eu já fico. Aí já vem alguma coisa. Aí eu lembro daquela situação, do rapaz, esse mote, olha, isso aí, ó. E começo a escrever. Às vezes eu, tipo, escrevo no computador mesmo, entendeu? Bem digital. Sim. Às vezes é no caderninho, ando com os caderninhos, paro, no que vier, entendeu? Vai. Às vezes eu tô sem meu celular, pego o celular de alguém. Aí eu vou nesse fluxo. Então depende muito, cada música, cada composição realmente tem uma narrativa diferente, assim, sabe? Sim. Mas tudo muito sobre vivência. A maioria, sim. E aí é o momento que tu vai, não, essa música tá legal, agora eu vou montar ela, vou fazer a nome É. dela. Aí eu vou lá, gravo. Eu tenho minha autonomia, tenho meu microfone, minha placa de áudio, isso é muito bom, galera, mulheres, entendeu? É, É tudo, né? Porque aí a gente consegue, mesmo que saiba pouco, sabe? Tem um pouco de conhecimento, mas já consegue, tipo, ali montar um projeto, gravar uma voz, gravar outra voz. sim, Que é muito gostoso você se ouvir, né, velho? Se ouvir, aí criar camada, entendeu? Aí às vezes tô precisando de um coro, quem tiver em casa, eu chamo, né? Outro dia eu precisei gravar umas palmas, aí quem tava, Valderize, que foi filmar, que tá aqui também filmando, ela. Tô precisando de umas palmas. Aí a gente, entendeu? É isso. É tipo, quem tiver no rolê, entra lá no jogo da brincadeira da gravação, da composição, do que for, sabe? sim. E aí quando é que ela tá, tu sente que ela tá pronta mesmo? Eu sei que Aí nunca tá, mas assim, quando eu escuto e fico assim, caralho, tá ligado? Aí eu boto assim, galera, olha isso aqui. Aí o povo, porra, dança e tal. De pronto, se o povo dançou, se o povo abriu um sorrisão, entendeu? Mas é porque quando tá assim, aquele momento que você olha pra sua cria, né? Você diz assim, tá lindo. Pode ser que eu vá pro mundo e tipo, acontece também, eu tipo, vou lá gravar várias músicas pra fazer um EP, como eu já fiz, né? E tipo assim, meu Deus, é essa a música do EP. Aí, tipo assim, a que a galera mais gosta é outra, tá ligado? sim, Você fica assim, é isso, né? Sobre tocar e atravessar as pessoas, né? Mas sim. por aí. É que também eu tava me dando conta agora que é um processo diferente porque tu mesma produz, né? Não é a ideia de que, pronto, o arranjo tá pronto, agora eu vou pro estúdio e aí lá no estúdio muda essas coisas. Na verdade, tu já tá produzindo dois. Eu também trabalho muito com coprodução também. Eu gosto muito desse outro ouvido, sabe? Porque às vezes quando fica só no meu Sim, universo, claro. fica limitado. Também porque eu acho que o meu universo às vezes é muita coisa, entendeu? Aí outro ouvido vai lá, escuta isso aqui, ó, isso aqui. Aí é massa, legal. Mas eu tenho autonomia de conseguir, tipo assim, poxa, eu vou. Começo com pandeiro, eu já tenho pandeiro gravado, sabe? Eu vou lá e gravo. Aí, tipo assim, pô, eu quero um pífano, uma rabeca. Aí eu chamo algum amigo que toca e contrato, né? Olha, grava assim, grava assado. Deixo a pessoa ali, dou uma guia, uma guiança. Olha, eu acho que é por aí, mas faça o que você sentir. Porque eu também trabalho com edição, né, de áudio. Então, tipo assim, beleza, a pessoa me mandou uma rabeca assim, aí eu vou lá, picoto ela, boto ao contrário, no reverse, mudo não sei o que de lugar e pronto. Então, tipo assim, tô ali também botando minhas colagens, né, Sim. e minha identidade criativa também no processo. Sim. Então, todas as músicas que tu tem lançadas foram feitas na tua casa mesmo. Inclusive, as vozes todas gravadas no guarda-roupa. Ah, é? Uma coisinha meio Nárnia. Sim. A maioria foi em casa, ou tipo assim, eu fazendo em casa, aí mando pra alguém, sei lá, que eu tô fazendo. A maioria do meu disco novo, tô fazendo por Ramiro Gales, que é um produtor que mora lá em Brasília. Aí ele manda manda pra mim, aí agora eu tô fazendo as coisas de correio, eu vou lá, ele muda o projeto, eu abro aqui, mudo pra lá. Ficamos nessa. Mas sim, em casa, ou tipo. Isso, num sítio, não sei o que, debaixo de uma árvore, no avião,
tá ligado? Onde eu tiver, sabe? Eu boto o fone, distorço a realidade, entro naquele universo e flui. Ou pra fluir, já Sim. foi. E como tu tá falando, parece que a geração dessa canção, dá pra chamar de canção, ela é mais solitária, assim, é uma coisa que tu tá recebendo isso, mas tu tá sempre mostrando para outras pessoas também. É. E tendo esse retorno, né? Uhum. E eu queria te perguntar qual que é o papel das parcerias, porque quase todos os teus lançamentos e singles têm uma parceria, né? Parceria. Uhum. Nesse processo de criação. Qual o papel? Das parcerias, das Olha, colaborações. depende da colaboração, né? Tem colaboração que eu mando a letra e a pessoa interpreta. Tem galera que eu chamo que eu digo, véi, tem esse espaço aí, pode meter letra, sabe? Com relação à composição, letra e tal, né? Depende muito da parceria mesmo. Mas de produção musical é desse bate-bola, assim, nessas colagens, né? Desse ping-pong, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí, quando dá pra se encontrar, se encontra. Mas eu acho que é por aí, né? Sim. Porque eu imagino que tem algumas músicas também já tivessem prontas, talvez a Kátia de França, e aí tu chamou ela como uma participação especial. Ela, por exemplo. Uhum. Ou teve também, ela também participou de alguma forma do processo? Não. Assim, dessa específica, aí é isso. Eu tive que fazer um caminho pra quando chegasse na Kátia, a Kátia dissesse sim, né? Sim. Não é só tipo assim, oi Kátia, eu quero fazer uma música com você. Tipo, Aí o que eu fiz? Aí eu falei com o Cristiano Oliveira, que é o violeiro dela. Sim. Falei, Cristiano, tá essa música, o que tu acha? Vamos fazer assim. Aí quando ela escutou, já tava na vibe dela, porque o Cristiano toca com ela, né? Então eu vou por esses caminhos assim. Então eu também tenho colaborações com instrumentistas, né? Que também estão ali colaborando para desenhar um caminho, né? Sim, nossa. E aí tu tem vários singles e tem um EP, né? De 6 músicas e tá vindo aí um primeiro álbum mesmo, mais completo. Chique. Aí eu queria saber se tu já pensa, agora que tá com esse disco, a gente pode usar de exemplo, tu já pensa numa narrativa desse disco ou se as músicas que tu tem composto que vão meio que criando o que vai ser esse disco? Então, eu gosto de contar história, tá entendendo? Tudo que eu vou lançar, eu gosto de contar uma história. Sendo que esse disco, tipo assim, o Nordeste Futurista, eu já pensei no conceito, na história, não sei o quê. Então, as músicas, elas foram fluindo, né? Sim. Mas esse disco, eu tô fazendo há 3 anos. O Nordeste Futurista, eu fiz em poucos meses. Tá. Foi um foguete mesmo, chegou assim, pum! E foi, entendeu? Mas também é isso. Jovem, né? Muito fogo. Agora eu tô assim, maturidade. Vamos fazer calma, respira, yoga, shavasana. É isso mesmo. Pá, não sei o que. Fazer outro tempo, né? Outra forma de criar. Sempre que aconteceu, eu fui compondo, fui criando. Aí depois eu disse, tá, beleza, qual é o nome desse disco? Mulher, foi uma peleja para arrumar o nome desse disco, viu? Porque era tanta possibilidade. Aí pronto, o nome do disco chegou. Agora, que história eu quero contar? E agora eu tô nesse momento de tipo, cada música, apesar de estarem falando de cores diferentes, de narrativas, de territórios diferentes, ela tem tem um fio que conduz isso aí, né? Elas se conectam em algumas coisas, né? Então, tipo assim, eu tô no momento de botar a música em ordem, entendeu? Escutar e, tipo, sentir, assim. E também já tô mais consciente dessa história, dessa narrativa, e aí, enfim, tá fluindo mais. Mas cada trabalho, cada cria tem uma demanda diferente, né? E essa aí é meu primeiro álbum, né? Então é uma coisa assim madura e tal. Sério, pero não útil, né? Mas enfim, vem aí. E aí eu queria entender mais tua relação com os instrumentos, até um pouco da história, né? Que tu começou mais com essa coisa de percutir, aí foi baterista na igreja, depois na banda. Então, tu tem esse instrumento, talvez, como a percussão e a bateria, como uma base, assim, sim, para pensar. E depois que vem o beatmaker. Mas tu falou também, DJ tu já há bastante tempo também, né? Como é que é essa cronologia? Essa cronologia, vamos lá. Os instrumentos, os equipamentos. Vamos lá, a cronologia. 19 anos, viu?
eu contei esses dias dessa cronologia. Mas eu comecei, como disse a tu, né? Primeiro acesso, piano, violão, bateria. Passei um tempão na bateria, depois eu fui pra percussão. E aí, na época, assim, um pouquinho antes do Corpo das Manas, eu tava brincando de discotecar. Tipo, assim, eu sempre gostei também de produzir festa. Ah, tá. Enfim, comunicadora, produtora e tal, não sei o quê. Enfim. E aí eu produzia festa. Na época da banda, inclusive, produzi 3 festivais. Ah, é? De mulheres do rock. Ah, Bom, começou com bandas só do Nordeste. Foram 3 edições. A última foi do Brasil todo. Pra o quê? Fomentar a cena. Eu sempre tô nesse rolê de fomentar a cena, né? E aí... Beleza. Na época do Corpo das Manas, eu tava também produzindo festas. E aí, dessas festas, aproveitava pra discotecar. Pra brincar nesse sentido, né? Sim. E aí, depois chegou a produção musical. Porque eu também, um pouco... das Manas, eu queria, tipo assim, produzir a música... As composições das mulheres, tá? Nessa pira, poxa, essas composições precisam estar no Spotify e tal. E aí foi quando eu comecei a brincar, a experimentar, a produzir os beats e tal. E mesclando nesse universo da discotecagem, pegava um sample aqui, brincava ali, enfim. Aí foi nesse momento que, tipo, quando a Jéssica Caetano, em 2019, me chama para ser beatmaker na Red Bull Music Pulse, entendeu? Aí, sendo que o tema da residência era, tipo, qual o futuro do rap, e era todo mundo rimando o dia todinho. Aí eu disse, oxente, como diz uma amiga, já que lá tá, né, lateja. E aí eu disse, eu também quero rimar. Aí foi quando eu comecei a querer cantar e tal. E aí eu lembro, velho, que aqui em João Pessoa foi mó bafão, porque o povo disse assim, não era DJ, agora quer cantar, é? Aí eu já cheguei dizendo assim, qualquer um, é o meu lugar, entendeu? Se eu quero cantar, se eu quero tocar, se eu quero discotecar, se eu quero só dançar, entendeu? Vai acontecer, galera. Bora! Tá ligado? Bora se expressar. Então, essa é a cronologia, né? Então, depois, assim, eu chego cantando também, que aí era uma música que eu tinha, que eu gravei cantando, e aí foi uma repercussão muito boa, porque eu entendi que o que eu falo as pessoas se identificam. Sim. E as pessoas queriam ouvir mais sobre isso. E aí foi quando eu comecei a ter nessa composição, né? Voltar pra frente, isso aí. Massa. E que essa coisa eu vi tu falar e eu imagino, né? Eu já falei aqui que eu queria muito fazer um workshop de produção musical, na verdade, já tem anos, porque é um pouco essa coisa de poder produzir a própria música, né? Não depender tanto de outras pessoas e poder estar experimentando também. Isso. Né? Então, eu imagino que seja um mundo de possibilidades que se abre, porque aí tu pode mundo de possibilidades. fazer o que tu quiser, né? Não precisa não, só ser a percussão. Como é que é? Porque tudo que tu pode fazer ali, tu pode criar um instrumento, né? Tem tudo de infinito. É infinito. Não, é infinito. Às vezes eu fico assim, volta. Tá ligado? Mas eu gosto assim, pô, quero muito dar essa oficina, porque é tipo assim, pô, a gente tá nessa troca também de entender, tipo, mesmo que você sabe um pouquinho, sabe, esse pouquinho já, tipo, te leva num empoderamento, assim, sabe, de entender que, pô, é possível, tá ligado? Mesmo que tu não faça uma super produção, mas só de tu ter conseguido fazer a tua guia, entendeu? E chegar pra pessoa que vai produzir e dizer assim, olha, eu quero assim, tá cru e tal, mas pelo menos a pessoa entendeu qual é a sua vibe, minimamente, a história que você quer contar com a música, sabe? Sim. E aí eu acho isso muito massa. Eu tô tentando pensar assim, eu vejo também o rolê da produção musical como uma brincadeira também, né? Aquela coisa assim, meio da criança, sabe? Tocos, eu posso gravar isso aqui, posso apagar, posso gravar não sei o que e tal. Isso também é muito legal, muito divertido, é gostoso. Sim, pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, velho. Tipo, olha, muitas vezes, por exemplo, eu preciso de... Igual, outro dia... Vamos lá, do começo. É porque cada vez que eu vou me apresentar, eu acho chato começar sempre do mesmo jeito, entendeu? Aí eu sempre fico tentando pensar num novo show. Cada uma experiência. Assim, né? Não pode repetir igual. Não, tipo assim, pode ser que a pessoa nunca tenha visto tal, tô num novo lugar, mas eu sei, eu tô lá, entendeu? Eu quero contar a história de outro jeito. Aí teve um dia que eu queria começar o show com um maracatu rural. Aí eu tinha uns samples assim de percussão no maracatu rural, mas só que o maracatu rural tem o trompete.
trompete não, é o saxofone. Aí eu digo, onde é que eu vou conseguir um saxofone numa hora dessa? E aí eu fui lá no YouTube, botei vídeo áudio do saxofone, aí cortei o saxofone, tá ligado? Botei no tempo dentro do programa, mudei o tom dele, botei um efeito, pronto, aí é infinito, entendeu? Você vai transformando aquele saxofone em outra coisa. Outro dia, eu, Chico Corrêa, produzindo, a gente transformou uma zabumba numa viola, entendeu? Então, Sim. tipo assim, é infinito, Sim. sabe? É massa, gostoso. E aí, que aí a minha dificuldade, esse monte de possibilidades é como decidir, então. Tipo, eu gostei disso, mas eu também gostei disso, também gostei disso. Às vezes, pra vocês perder é fácil, né? Por isso que eu digo assim, volta. Mas é massa. Mas aí tu vai trocando também, mostrando para outras pessoas. Exato. Exatamente. Foi nesse fluxo mesmo. Eu tava pensando sobre, assim, nesse processo de composição, né? Já falou que vem geralmente a melodia, a letra. E aí tem algum momento que vai ter a parte instrumental, né? Uhum. E aí quando é instrumentos mesmo físicos, né? A gente pensa sempre numa harmonia, em acordes. Mas eu sinto muito que os beats funcionem, né? Como uma certa harmonia em outro sentido, né? Essa base que vai criando texturas. Uhum. Como é que tu vê isso ainda como percussionista? Porque tu interage muito entre a percussão e os beats. Como é que tu pensa essas camadas, assim? Olha, a questão da construção harmônica, assim, né? Conectada com a rítmica, não é isso? Então, eu costumo, tipo assim, eu não sou muito das harmonias, eu não sou muito dos instrumentos de harmonia, na verdade, eu tô querendo mergulhar melhor nesse universo, porque realmente ajuda a construir uma estrutura legal, assim, pra música, né? Tem uma noção mais de ouvido, sabe? Tipo assim, por exemplo, outro dia peguei um pífano, comecei a tocar, não sei que nota é essa, pá, mas olha, isso aqui é no mesmo tom que eu tô cantando. Então, tipo, aí eu vou lá e boto no programa. O programa me diz qual é o tom que eu tô tocando no pífano. Aí, beleza, aí já, pronto, aí sol, legal. Aí eu já vou lá, né, no digital, você consegue montar, né, você consegue, assim, montar uma linha de baixo, um sol, sem necessariamente saber tocar. Sim. Você consegue desenhar, né? Sim. Mas eu gosto de experimentar. Eu vou muito pelo ouvido, assim, sabe? E aí, beleza, ficou legal. Tô cantando, conectou com o tom que eu tô cantando. Isso aqui eu vou chamar de sol. E aí, pra ficar todo mundo tocando de uma forma legal, eu preciso transformar a minha percussão, o meu kick, meu bumbo, também em sol. Entendeu? Aí eu vou lá, o programa ele facilita muito também para você ir afinando, sabe? Afinando digitalmente o instrumento, sabe? Para que tudo fique sendo ouvido de uma forma harmônica. Mas, normalmente, para minhas músicas, como eu disse, eu sempre estou contratando alguém, instrumentista, para poder estar, tipo, preenchendo de camadas de harmonia mesmo, assim, sabe? Sim. Mas eu também sempre estou, tipo assim, é isso, eu uso o Ableton Live, é o nome do software. Eu uso também. Já deu certo para oficina. Já deu certo? Pronto, perfeito. Aí o Ableton, pô, você pode pegar percussões, né, e criar percussões, tipo assim, sei lá, um triângulo. Você pegar pedaços do instrumento e cada pedaço do instrumento é uma nota, sabe? Então, isso também são formas criativas. Acho que, tipo, não tem uma forma de produzir, né? Tipo assim, cada um vai criar uma forma criativa de caminhos e tal, e é muito legal ver com um programa, cada pessoa cria um universo, né? Sim. Mas então vem muito também, assim, mais da sonoridade, da percussão dos ritmos, e aí nesse encontro ali com o Ableton, com o computador, aí vão vindo essas outras camadas, o próprio beat. Da composição, né? Isso. Começa com a célula rítmica, eu lanço uma melodia cantada, e aí eu descubro qual é a nota no programa, e por aí, pronto. Sim. Aí vai. E aí uma última pergunta dessa parte mais criativa e técnica dos instrumentos quais que são, assim, tuas grandes referências sonoras para as tuas criações? Bem, o Chico Corrêa é uma grande referência. Enfim, ele foi meu professor. Tá. Mesmo assim, sabe, de, tipo, botar o programa de cabeça para baixo, tá ligado? Botar a cabeça para baixo de uma vez, pro lado, pro outro e tal. Então,
Eu aprendo muito. É muito bom ter uma referência que é tão próxima, né? Porque eu também via ele tocando nos cantos, assim, um monte de pitor colorido. Eu ficava assim, meu irmão, você não pode vai isso aí, velho. E aí, tipo assim, conseguir entender como funciona e produz e tal, isso é legal. Então, ele é uma grande referência de produção musical. Aí, referências vocais e rítmicas e tal. A própria Jéssica Caetano é uma grande referência para mim. Também foi quem me ensinou a rimar, sabe? Sim. Lá na residência, eu falei, ó, Jéssica, eu fiz essa letra aqui, como é que vai? Ela, não, eu costumo fazer assim, assado e tal, não sei o quê. Então, tipo, ela também, eu costumo chamar ela de madrinha. É. É, nesse sentido, né? E aí, velho, a própria Carta de França também é uma grande referência, né? Mais de vanguarda, assim. Jackson do Pandeiro. Enfim, a galera, emboladores, emboladoras, repentistas, enfim, por aí vai. Sim, tudo te influencia. E agora eu lembrei também que eu vi numa entrevista, tu falou de uma primeira referência, assim, na tua adolescência ainda, que tu pensou, quero ser assim também, que acho que foi a Pitty, não é? Eita, direto do túnel do tempo. Sim, É que sim. na entrevista com a Josiara, ela também falou que foi a Pitty, assim, que ela foi uma mulher compositora do rock. Sim, na época da Bárbara, ela era, tipo, a grande referência, assim, da banda, do grupo, da gente, de composições, enfim, é porque é tudo sobre referência, né, Sim, véi? sim. Eu digo mais no sentido de musa mesmo, a musa inspiradora. Umas inspiradoras, assim, referência, né, velho? Porque, Sim. por exemplo, uma banda só de mulheres, tá ligado? Meninas e tal. E aí, quem é que tava bombando de mulher do rock nacional, depois de Rita Lee? Foi a Pitty, né, velho? Então, pra tu ver como referência é tudo, né? Sim. Às vezes você nem faz necessariamente algo parecido, mas, tipo assim, só de você ver, pô, eu quero, né, esse lugar e jogar isso aí. Então, a Pitty com certeza foi dele. Não só minha, de Josiara, de várias outras, com certeza, né, velho? De toda uma geração. Sim. É que eu achei, né, que não é uma coincidência, né? A Pitty marcou a geração e a Josiara também tinha uns 15, 16 anos quando ela viu, nossa, tem essa mulher que faz isso e é baiana também, né? Eu também posso. Socorro Lira fala da Cátia de França, viu? Sim. Cátia de França faz músicas dela, eu quero fazer as minhas também. Então, de ver, assim, outra mulher que tá compondo suas músicas, que é uma coisa que eu acho que eu não tive por muito tempo, assim. A gente costuma ver as mulheres mais como intérpretes, né? Ou instrumentista, cantora. Não, total. Olha só, a primeira pessoa que eu falei de referência foi um cara, tá ligado? É isso também, né, velho? Mas boto fé que hoje eu posso estar sendo referência pra outra mulher também, né? Então, eu acho que se ver é o mais importante mesmo, né? Se ver assim, tipo, poxa, se ela tá lá, eu também posso estar, né? Exato. E aí a gente já entrou na parte mais feminista da entrevista, que é entender também como que criar, né, e fazer arte também é um caminho de empoderamento, de fortalecimento e de lutar contra opressões. Então eu começo mais perguntando sobre episódios de opressão, como é que é ser uma mulher gatilho na viu. num meio tão machista musical, mas assim, ainda da percussão, do beat do babado. Discotecagem. É babado ainda mais quando a gente não tem, tipo, por exemplo, beleza, eu vou trabalhar com isso, mas qual é a outra mulher que trabalha com isso na minha cidade, velho? Aí quando você tá sozinha assim, é mais difícil, porque você não tem referência. Como é que faz as coisas, como é que vai, se isso aí tá sendo opressivo, se isso aí tá sendo, sabe, violência. Às vezes passa despercebido muita coisa, né, velho? Sabe? Mas vários episódios, assim, ainda mais quando eu me metia a fazer coisas que mulher, não era de mulher, né? Sim. Que foi a vida toda, na verdade. Então, tipo, desde criança eu tô lutando pra fazer o que eu quero, né, velho? Sabe? Não quero. Não é piano que eu quero, entendeu? É outra coisa, então. Mas, assim, depois de um tempo, eu comecei a ver, tá massa, beleza, quer oprimir, então isso aí que você tá me oprimindo, velho, eu vou criar uma música foda, entendeu? Vou lançar, todo mundo vai achar massa e tu vai ser quem na fila do pão, entendeu? Mas assim, tô falando isso assim, porque no início eu tinha uma energia muito de tipo sangue nos olhos, sabe? Eu cheguei assim, tô com raiva, tô com ódio e eu vou abrir esse caminho mesmo, entendeu? Com essa raiva. Porque a raiva também, ela
também movimenta, né? É. Então, eu cheguei já, assim, sangue de Maria Bonita, entendeu? Minha peixeira ancestral, sabe? Justamente com uma forma de me proteger, né? Porque eu sabia o que me esperava, né? E aí, na produção musical, inclusive, assim, muitas situações que eu achava que, tipo, sei lá, vou ter uma vivência, uma experiência porque é isso, tipo, o Chico Correia é um cara, eu trago ele como referência porque ele é meu professor, um cara máximo, que na parceria, desde o início, sabe, a gente tá fazendo coisas junto e tal, mas também teve outros caras que eu me aproximei achando que eu ia, tipo, sabe, aprender e tal, e tipo, velho, os caras, o que é que você tá fazendo aqui, entendeu? Sim. Então, assim, quebrei a minha cara muitas vezes, mas consegui, tipo, transformar em coisas que me fortaleceram, assim, sabe? E aí, enfim, técnica de som, né? Tipo, essa coisa de estar no palco, com muito equipamento eletrônico. E aí, tipo, os caras da técnica olham e, tipo, fica tentando diminuir, né? Tipo, não quer olhar, Ensinar. não bota fé, lhe ensinar, não presta, não sei o quê, porque não conhece, entendeu? Mas aí, tá bom, então, eu vou levar meu próprio técnico de áudio. E se for uma mulher, melhor ainda, entendeu? Então, agora eu já tô assim, meu Deus do céu, eu queria trabalhar com uma técnica de som. Uma mulher. Se aquilo. Cadê? Difícil. Aí, tipo, é difícil. Ah, tá bom. Cansei de reclamar. Pois então agora eu vou fazer um laboratório, oficinas aqui para formar as mulheres com técnica de áudio, entendeu? Iluminação. Quero uma equipe majoritariamente mulheres. Também não quero só, tipo, que seja só mulher, porque não é uma coisa separatista. A gente quer, tipo, conviver de boa, né? Mas é sobre dar oportunidade, porque eu sei a importância que foi quando alguém me puxou e disse assim, vem aqui, tá ligado? Então, assim, eu tô nesse movimento agora, entendeu? Sim. Tipo, não quero ficar falando de dor, de não sei o quê. Sim, eu quero, tipo assim, ai, velho, vamos ressignificar isso aí e transformar em algo que realmente, tipo, faça sentido pra nossa vida, que gere emprego, entendeu? Que gere oportunidade. Sim. Então, eu vou nesse fluxo, eu tenho seguido nesse fluxo. Mas é isso, eu comecei no sangue dos olhos, entendeu? Aí eu não preciso mais dessa energia, você pode fazer outras coisas, sabe? E tu desbravou muita coisa sozinha, né? Principalmente esse cenário da música eletrônica. Mas o fato a banda Bárbara, tu tinha que idade mesmo? 19. Que também ter um grupo assim de mulheres que estão nessa garra também fortalece, né? Ou tu acha que já é uma coisa tua já de eu acho que sempre foi, velho. Porque você tá numa família, entendeu? Que os caras sempre estão ali tentando enlouquecer a mulher e, sabe? Tipo, e parando, no seu lugar é esse, seu lugar é esse. Então, sempre foi. E, tipo, eu sendo LGBT também, entendeu? Sim. Então, sempre foi algo que tava dentro da minha criança. Tipo, não é assim, não quero assim. Essa revolta já gerando e já, tipo, encontrando outras pessoas também, outras mulheres, outras corpos dissidentes que também estavam ali sentindo a mesma coisa. Então, na época da Banda Bárbara, a gente sabia nem o que era feminismo, tá ligado? Feminismo, é o que é isso aí? Sim. Entendeu? Então, tipo assim, são movimentações do corpo mesmo, da memória, né? Sim. Às vezes da memória até ancestral, né? A pessoa já nasce assim, entendeu? Para causar alguma coisa na família, na sociedade, e modificar as estruturas, né? Sim. Então, não teve algum episódio que tenha chegado a te desencorajar em algum momento pensar? Sim! Não, então, a minha primeira música, velho, que é a Guerreira de Lança, entendeu? A minha primeira música foi num movimento que eu tava assim, velho, nessa experiência, né, de tipo, vai ser tudo, me convidou com o Beat Baker, você chega lá e, tipo, situações que te deixam pra baixo, que aí você fica assim, velho, eu acho que eu não deveria estar mesmo aqui, não, tá ligado? Sim. Eu sou uma produtora musical, sabe? Eu sou um aprendiz, sabe? Eu não devia estar aqui. E aí foi uma energia vir pra mim, dizendo assim, mulher, oxente, olha, tu tá em São Paulo, tudo de graça, no hotel, um mês, querida, entendeu? A Jéssica Caetano lhe chamou, você é babado sim, se levanta, vai gravar sua música. Aí pronto, chegou. Eu não vou mais recuar, qualquer um é o meu lugar, entendeu? A de qualquer um é o meu lugar, sabe por quê? Porque eu sou mulher, sou paraibana, sou sapatão, sou cria do sertão, entendeu? É a minha mãe, é a minha avó, é a minha bisa, é a minha tia. Fica até arrepiado. Tá entendendo? Então, tipo assim, por isso que eu disse assim, situações
que acontece que a gente ressignifica, entende? E aí, tipo assim, beleza, eu sou um aprendiz mesmo, mas só que me dê uma oportunidade, velho, só preciso de uma oportunidade, entendeu? Por isso que às vezes eu digo assim, beleza, bora movimentar o rolê de mulher aqui, porque às vezes a mulher só precisa de uma oportunidade para se expressar, para aprender, tá? Tipo assim, ser uma grande técnica de arte, ser uma grande produtora, entendeu? Então é muito nesse sentido, assim, né? Sim. Nessa força. E aí, como que tu... Porque a gente vai enfrentando, né, essas opressões e até vai se fortalecendo quando não cai, né? Sim, é. Mas aquela coisa para cada uma caída, Mas se cara, levanta, a queda faz parte. O negócio é você aprender a se levantar. Isso. Entendeu? E aí, como é que é esse se levantar, assim? Porque é difícil, né, lidar sempre com os julgamentos, as exigências. Exige um autocuidado, né? Espiritualidade, meu filho. Espiritualidade. Não tem pra onde, não. E é tipo assim, regando, cuidando da sua raiz, né? Eu fui entendendo isso no processo. Eu tô aqui falando de raiz, tudo esse tempo, raiz. Aí eu digo assim, é porque, minha filha, eu sou uma árvore. Se eu não cuidar da minha raiz, qualquer vento que bater, eu vou cair no chão, entendeu? Eu balanço, mas não caio, entendeu? Então eu vou nessa força. Depois que eu comecei a entender esse movimento, aí eu vou me curando, eu vou, tipo assim, me ficando mais leve, a culpa aqui, sou ser humano, às vezes vacilo aqui, vacilo ali, reconheço, aprendo, me levanto, erro de novo, acerto, entende? E aí, nesse movimento do trabalho, tipo, o retorno da galera, pô, sabe? Você chegar a mim, te escreve, fala assim, pô, isso que tu escreveu, sei lá, me movimentou isso na minha vida e pá. Aí eu digo assim, meu Deus, é isso, velho. É uma missão, entendeu? Aí eu fico nesse movimento. E desde que eu tive essa compreensão mesmo de ir por esse lugar, aqui as coisas realmente foram caminhando, sabe? É nítido, assim, né, na minha vida. Então eu vou aí fortalecendo minha raiz para que o papel E a árvore vai crescendo. E a árvore vai crescendo, minha filha. Se for que nem uma bananeira, vai, ó, crescer vários ao redor, entendeu? Aí chega, eu briso muito na natureza. Aí chega assim, ó, um pássaro, aí pega a semente aqui e leva para outro lugar, entendeu? E aí pronto, a agroflorestou babado, minha filha. Quero ver. E eu até coloquei aqui que tu tem assim uma liberdade criativa, né, muito grande e acho que por isso que inspira né, e pode inspirar cada vez mais mulheres, mas que é justamente uma liberdade que é permitida geralmente só a homens, né? Sim, eu acho massa porque tipo assim eu expresso minha loucura e o povo acha legal. Eu digo, meu Deus, que tudo, entendeu? Tipo assim, eu tô aqui, ó, sendo esquisita pra caramba e o povo tá assim. Aí eu digo, pô, que massa, velho, sabe? Então, tipo assim, é num lugar que não é só, tipo, pessoas parecidas comigo, que se identificam comigo, entendeu? É tipo a galera de outro universo, galera mais velha, criança, Sim. adulto, adolescente, entendeu? E aí eu fico, pô, é sobre isso, porque eu não quero mesmo só atingir. Eu só quero estar com gente igual a mim, entendeu? Sim. Quero estar gente diferente e tal, e a gente encontrar lugares que a gente se comunique, porque o mundo é isso, a vida é isso, o planeta é essa diversidade, entendeu? Então, eu acho massa que, de certa forma, a minha expressividade, eu digo da minha loucura do bicho, sabe? Da criança, sabe? É expressada e as pessoas acham legal. Então, isso eu acho muito lindo. Sim, eu acho que a gente nem falou, né? Mas aqui tá, como é o nome dela? Alumeia. Alumeia. É da minha banda. E tem os fantoches bonecos, né? Que tem no palco também. Né? Tudo é uma brincadeira. A gente tá falando mais da música aqui, mas brinca com tudo. E eu sou muito, assim, a favor do erro. Sabe? Que é uma coisa que eu aprendi com a palhaçaria. O erro é a nossa maior potência, né? Entendeu? Então, tipo assim, isso me dá liberdade de subir no palco e às vezes errar, porque é muita informação mesmo que eu tenho que utilizar, é botão para apertar, é música, a próxima música, é uma participação, é o microfone, é o efeito, é a performance, é o figurino que tem que tirar, é a cabeça que tem que botar, entendeu? Então, realmente, velho, é um caos. Tento organizar. Mas, olha, foi tão caos que eu já até... Não, eu também, né, que eu perguntei, a gente não tinha falado ainda mas o erro. Isso, o erro. Aí, às vezes, eu erro, tipo, boto...
canto outra música que ia ser, era outro mamulengo e tal, mas aí eu fico tentando, tipo, trabalhar com improviso também, sabe, como... E às vezes, tipo assim, as pessoas, elas te olham, porque é isso, sem o público a gente não tem show, né? Então é essa troca aqui, né, velho? Sim. Aí o público olha e, tipo assim, olha, ela é humana, velho, ela erra. Gostei dela, entendeu? Tipo, então venha errar comigo, entendeu? Sim. É uma coisinha assim. Isso que eu ia falar, que acho que essa coisa de brincar muito, qualquer pessoa se identifica porque já foi criança. Então, mesmo assim que ache de bobagem isso, lá no fundo eu queria estar fazendo isso também. Tipo isso. Uma coisinha assim. Outro dia a Cristácio Corrolina me chamaram para participar de um show Legal. aqui na Casa Furtacô. E aí, pô, elas, enfim, violão, alguma percussão aqui, outra ali e tal. E aí elas me chamaram para participar e me deixaram livre. Eu me senti provocada por elas, vendo elas tocando violão. E tipo, eu toco violão, desenrola, uma nota aqui, uma nota ali. Aí uma música minha, que eu sou muito dos beats, do eletrônico, da performance, que aí quando chega uma coisa assim mais intimista, né? E tipo, quem é essa Luana, né? Eu vou também me colocar nesse lugar para me descobrir, né? Sim. E aí elas me provocaram, eu falei, velho, eu vou cantar uma música minha no violão. E aí no dia do show, tipo assim, foi engraçado que quase ninguém tinha me visto tocar violão, sabe? Então, tava lá o violeiro que gravou, o Cristiano gravou a música que eu ia tocar. Aí eu falei, Cristiano, licença, que eu quero me arriscar. E eu errei, entendeu? Mas é isso, porque eu tô aprendendo. Então, tipo, essa coisa, assim, sabe? Do eterno aprendiz, sabe? Sim. Eu acho massa esse caminho, sabe? Eu me identifico bastante. Eu também. Me ajuda muito a, tipo, levar com mais leveza as coisas, sabe? Na verdade, é se conscientizar de que a gente tá sempre aprendendo. Todo mundo erra. Sim. Bora errar. Bora. E, sim, acho que eu falei isso antes que a gente conversou antes, acho que eu esqueci umas coisas. Mas a gente tava falando, tem essa música Somos as Bruxas Libertas, que o fogo não pode queimar, né? Uhum. Que eu também gosto muito. Primeiro, se tu acha que tem... Porque eu pergunto assim, se acha que a música tem algum de feminino, mas eu diria mais uma coisa de bruxa, assim, na música que tu faz. Sim, esse é um trecho, inclusive, que era a gente cantava no Corpo das Manas, esse refrão. E aí eu trouxe para essa reza, sabe? Pensando, associando, tipo... toda mulher que está ali trazendo um pouco de sua cultura, de sua ritualística, né, dentro desse universo assim da bruxaria, né? Mas a bruxaria enquanto algo que movimenta, enfim, rituais, né? E até trazendo as benzedeiras também como essas bruxas, né? Sim. Que a galera trazia como algo negativo, mas que na verdade elas estão aí movimentando cura, movimentando luz, né, trazendo, enfim, ressignificando esse conceito, assim, de bruxa, né? Sim. E aí tu fala também que cultura cura. Essa cultura que cura com o poder das ervas me abençoar. Exatamente. Então, será que a gente pode falar que a arte cura e é uma reza também, não é? Oxi, minha filha, total. O palco pra mim é um lugar de renovação. Mesmo. Entendeu? Às vezes eu posso estar, olha, arrasada. Aí eu digo assim, bora, mulher, vai dar certo. Aí vou e, tipo, expresso todo, entendeu? É quase um banho de mar. É uma catarse, sabe? Então é um lugar de renovação. E isso pra mim é muito importante, assim, sabe? É o que vale a pena, assim, a hora de se expressar, sabe? É um movimento de cura. E também, tipo assim, botar pra fora, canalizar muitas emoções, né? Não só as minhas, mas do universo. Tá ali também é um movimento de cura, sabe? A troca também, às vezes, alguém que escutou a música e teve interpretação e teve um movimento de cura e compartilha comigo, aí eu me renovo também, sabe? Enfim, sempre com o outro, né, velho? Nunca só, Sim. sabe? É esse movimento. O outro que também é a natureza, né? E que é nós, né? Que na verdade é nós, né? Nessa integração, né? E o outro que também sou eu, né, velho? Porque nós todos somos espelhos também, né? Então é nesse fluxo aí que eu acredito muito no processo de cura mesmo, da arte. Uma cura coletiva, né?
Sim, então as músicas, tem várias que passam isso, né? Trazem isso. Me identifico muito. Eu estou me identificando muito, assim, com muita coisa que você está falando e é muito inspirador para mim. Massa. Espero que seja para as outras manas também. Massa. E eu sempre termino pedindo uma mensagem para as manas que, de repente, né, querem compor, sonham, te veem até no palco, mas acho que eu não sou criativa, não tenho coragem. O que tu diria para elas? Posso cantar uma música? Sim. Pra qual câmera? Aquelas. Então, tem uma música minha que se chama, que eu ainda não sei, mas ela fala muito sobre isso, sobre coragem. Se chama Coragem na Fé. Dá o spoiler. É assim, vou de palminho. Coragem na fé, coragem no tempo presente, mistérios que tem na semente, a força de uma maré. Coragem na fé, coragem no tempo presente, mistérios que tem na semente, a força de uma maré, a força de uma maré, a força de uma mulher, a força de uma maré, a força de uma maré. A força de uma maré, a força de uma mulher, a força de uma maré, a força de uma mulher. Sou os caras que caiu na Sou os caras que caiu na composteira, que virou 4 mangueiras que te levou a plantar, enraizando esse acontecimento que te ensinou esse dia o poder de germinar. A terra e sua ciência nos cura com os pés no chão. Sem culpa eu sigo a bravura. Semente de transformação. Coragem, mulheres, coragem. Coragem e fé. Porque eu enxergo que a gente é uma semente, sabe? E aí tem aquela coisa de tipo assim, a semente tem a sua casca, né? E que você tem muita coragem para poder virar um brotinho. E quando a gente vira um brotinho, a gente fica tão sensível, a gente fica tão delicada, né? Porque o mundo, ele pode ser assustador também. Esse mundo, esse universo de se expor, de se expressar. Mas só que pensa que a gente pode virar uma árvore grandona e que a gente pode se espalhar por aí e tá inspirando outra, né? Então, assim, coragem de ser, coragem de existir, coragem de se expressar, coragem de compor, coragem de cantar. É isso que eu trago para vocês. Que lindo! Muito obrigada por trazer isso tudo para nós. Gratidão também. Te agradecer, dar um abraço. Muito feliz demais. Valeu demais, Nina. Obrigada por esse movimento, viu? Lindo demais, estou muito inspirada. Agora eu tenho que falar uma frase final que eu não lembro qual que é. Peraí, tá tudo bem. Errar, tá? Pode errar. O Musas Podcast é uma pesquisa minha de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, com uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. E a gente já está é o 5º episódio, né? Agradeço muito a Luana por ter participado e ensinado tantas coisas para nós, inspirado a gente. Com tanta sabedoria, tão jovem e tão sábia. Obrigada. Sempre aprendendo, né? Gratidão.